Bom dia, colegas. Convocamos esta conferência de imprensa para fazermos o balanço dos 20 dias do processo de recenseamento eleitoral que está a decorrer em todos os distritos ou em todo o país. Como sabem, o processo decorre desde o dia 15 de março em curso, e o recenseamento eleitoral é sempre um evento determinante para a definição do tamanho dos círculos eleitorais e sobretudo, dos mandatos dos círculos eleitorais no Parlamento. Trata-se de uma fase bastante importante para os partidos políticos, sobretudo na questão da fiscalização, porque é nesta fase em que determinados partidos mais espertos conseguem montar as suas estratégias para maximizar os seus ganhos e minimizar as suas perdas. Então, o período de votação, muitas organizações da sociedade civil, e os partidos políticos e muitos outros interessados gostam de observar o processo de votação, mas o processo de votação é um processo, na verdade, da concretização ou operacionalização de estratégias que alguns partidos políticos já delinearam durante o processo de recenseamento eleitoral. Se nós formos a ver o atual Parlamento, a atual legislatura, o partido Frelimo tem a maioria absoluta. E se olharmos para aquilo que é a distribuição dos mandatos, podemos perceber que nas eleições passadas a província de Gaza evoluiu de 13 mandatos para 22 mandatos, ou seja, houve 300 mil eleitores que foram registados, que ninguém sabe de onde é que vieram esses eleitores. E isso tem um impacto naquilo que é a composição do Parlamento. Os 22 foram todos para o partido Frelimo, e significa que uma observação deficiente durante o período de recenseamento eleitoral pode criar condições para que essas situações ocorram. E os números, o aumento do número de mandatos na província de Gaza, 9, que nunca tinha crescido tanto assim, teve impacto nos círculos eleitorais muito maiores, sobretudo da oposição. Se nós formos a ver a distribuição dos mandatos em 2019, vamos perceber, comparando com 2014, vamos perceber que, por exemplo, a província de Gaza foi buscar 4 mandatos de Nampula, foi buscar 2 mandatos da Zambésia, foi buscar 2 mandatos de Sofala e 1 mandato de Inhambane, e totalizaram 9 mandatos ganhos pela província de Gaza. E esses círculos eleitorais reduziram os mandatos, reduziram o número de assentos no Parlamento. E essas 3 províncias, sobretudo, que perderam mais mandatos, são províncias dominadas pela oposição. Podíamos falar da cidade de Maputo e província de Maputo, mas se formos a olhar, vamos perceber que a cidade de Maputo, de 2014 para 2019, a cidade de Maputo perdeu 3 mandatos, mas perdeu para a província de Maputo, porque a província de Maputo subiu mais 3 mandatos. Então aqui não há nenhum problema. Cabo Delgado e Niassa também distribuíram-se 1 mandato, um perdeu, o outro. Então, esta comparação, se nós formos a ver, vamos perceber que Gaza, na verdade, foi ganhar mandatos nos círculos eleitorais, maiores círculos eleitorais, e que são dominados pela oposição. É por isso que o CIP tem este justificado interesse em fiscalizar este processo de curso de recenseamento em todos os processos eleitorais. Isso visa conferir
maior transparência e integridade dos processos eleitorais, ou do processo eleitoral, para este caso, em curso. É por isso que temos em todo o país cerca de 500 correspondentes, pessoas que estão a observar, a fiscalizar todo o processo eleitoral. Em relação às constatações dos 20 dias do recenseamento eleitoral, nós podemos destacar os seguintes. Há uma ausência de fiscais de partidos da oposição em muitos postos de recenseamento. Primeiro, devido a problemas logísticos. E segundo, devido a conflitos internos. Encontramos cenários em que há problemas internos dentro da oposição, do MDM, por exemplo, em Gaza. Os fiscais não estão a fazer a fiscalização, sobretudo em Manjacase, porque eles não querem o delegado do MDM. E o MDM não está a fazer nada para resolver esse problema. Não é só em Gaza, em outros pontos também encontramos esse cenário. Encontramos também cenário de conflitos internos dentro da Renamo, em Niassa e em outras províncias, e que esses problemas fazem com que os fiscais indicados não vão lá observar ou fiscalizar este processo eleitoral. A ausência total dos partidos extraparlamentares, que nós vemos durante os períodos de campanhas eleitorais a participar. Neste momento não conseguimos encontrar em nenhuma mesa um partido extraparlamentar a fazer a fiscalização do processo. Há muitos problemas técnicos com o equipamento de recenseamento. Houve muitos problemas na primeira semana e segunda semana. Esta tendência está a reduzir. Esta semana há poucos problemas técnicos com os equipamentos. Estamos a falar de mobiles, impressoras, a questão da captação de imagem, corrente elétrica. O maior problema, se calhar, neste momento que prevalece é que grande parte das impressoras que não imprime deve-se a dificuldades de abastecimento de corrente elétrica através dos painéis solares, porque por grande parte dos distritos há chuva e não há sol para captação de raios e recarregar os painéis solares. Esse é um problema geral. Também encontramos poucos problemas relacionados com avarias ou problemas de equipamento no sul. Quase que em média são registrados 2, 3 casos, um número bastante reduzido quando nós comparamos o que acontece em Nampula, Zambésia e Sofala. Também há muitos problemas logísticos e problemas de transitabilidade. Por exemplo, a província de Cabo Delgado teve algumas aldeias, o processo começou na semana passada devido às dificuldades de transitabilidade. Alguns rios aumentaram o caudal e as brigadas não conseguiram transitar ou passar pelo rio para outra margem. E também a questão, quando estamos a falar de problemas logísticos, há zonas em que, por exemplo, não há cartões, esgotaram os cartões numa brigada e não se imprime porque não há cartões. E também há problemas de falta de combustível para transportar o equipamento. Encontramos muito isso em Cabo Delgado, combustível, falta de viaturas também. Para além desses problemas já mencionei que têm a ver com a transitabilidade. O terrorismo está a afetar também grandemente, sobretudo, a província de Cabo Delgado, as zonas onde até agora o recenseamento ainda não começou. Por exemplo, Kisanga, mas já começou na ilha do Ibo. Em Kisanga ainda não há registro de que pode vir a acontecer nesses próximos dias.
Nos últimos 3 dias nós realizamos um inquérito usando os nossos correspondentes, e este inquérito concluiu que 12% dos postos de recenseamento não estão a funcionar. 12%. Realizamos durante os últimos 3 dias e esse inquérito só concluímos ontem. Ontem não realizamos, era o último dia, então publicamos justamente estes dados ontem. Então, há 12% dos postos que nesses 3 dias que nós observamos, mais de 1000 mesas ou 1000 postos não estavam a funcionar. Mas o maior problema, os maiores constrangimentos, isso é que preocupa-nos muito, é que há um ambiente instalado de hostilização e intimidação aos observadores do CIP em quase todas as províncias, todos os distritos, todas as províncias. E isso é criado pelos tais distritais e pela polícia. Tivemos casos em Gaúma em que uma nossa correspondente, a polícia foi à casa dela e com os órgãos, os representantes dos órgãos de gestão e administração eleitoral, foram lhe buscar no final do dia para o comando, e estiveram lá algumas estruturas do governo local, quer dizer, um ambiente muito pesado, como se tivesse cometido um crime. Nós tivemos cenários de detenções. Um dos nossos correspondentes foi detido, mesmo devidamente credenciado, em Ancoabe. Foi detido às 9 e só foi solto por aí volta das 19h30, e neste momento foi proibido de observar o processo eleitoral. Aliás, todos os nossos correspondentes em Ancoabe, os 3, não estão a observar o processo eleitoral porque há ordens de detenção caso eles sejam encontrados nos postos a observar o processo eleitoral. O STAI distrital diz que não reconhece crachás emitidos pelo STAI provincial, e isso está a acontecer também em Mecuf, aconteceu também em Ribau, está a acontecer em Ribau, está a acontecer ontem em Larde. Ou seja, o STAI provincial emite por ordem da Comissão Provincial de Eleições, credenciação, processo de credenciação, são atribuídos crachás, mas esses crachás ao nível das bases, ou seja, dos STAIs distritais, só esses 4 STAIs distritais não reconhece. Não é um problema de todo o país, é um problema só desses 4 distritos. E nós entendemos isso como uma forma de impedir o processo de observação, e quem impede o processo de observação significa que tem alguma coisa que está a esconder ou quer operacionalizar. Então, esta é uma das maiores preocupações. Tivemos também o mesmo caso no distrito de Lipompa, em que depois de observar o processo, uma nossa correspondente, observadora, como quiser, a polícia, o diretor do STAI foram à casa dela e pedir esclarecimento, mas ela estava devidamente identificada, pediram a credencial, e apresentou, para nós isto não passa de intimidação. Mas também temos um outro problema grave, é que nós fizemos os pedidos de credenciação com antecedência, com muita antecedência em algumas províncias, como por exemplo Maputo, fomos credenciados por aí quase um mês depois. Maputo província, estamos a falar daqui da zona central.
Noutras províncias, os processos ficaram arquivados durante 2, 3 semanas, não se emitia credenciação. Neste momento não temos ainda processo de credenciação, não temos credenciais na província de Zambésia. Primeiro, o STAI devolveu os processos, alegando que havia irregularidades. Não, primeiro foi a Comissão Provincial de Eleições que devolveu, e nós, porque diziam que tínhamos que indicar o distrito onde nós queremos observar. Mas a lei diz que a observação tem que ser a nível do círculo eleitoral. Não temos que indicar o distrito, temos que, porque o nosso círculo eleitoral é a província. Neste caso, se nós estamos a pedir a credenciação para a província de Zambésia, significa que tem que se ematir a credenciação para observarem ao nível da província de Zambésia. Se for para todo o país, o pedido tem que ser feito aqui em Maputo. Então, diziam isso, nós esclarecemos. Voltaram a receber o processo e mandaram o processo para o STAI distrital, ou provincial. O STAI provincial disse que, olha, o processo estava irregular, tinha que voltar porque eles não podiam receber, tinha que voltar para o STAI, para a Comissão Provincial. Devolvemos para o STAI Provincial, não STAI Provincial, Comissão Provincial de Eleições. A Comissão Provincial de Eleições recebeu o documento, começou a fazer exigências. Veja o ridículo. Chegaram a exigir o nome do diretor, mas o nome do diretor estava lá e não estavam a ver. E pediram o contato, não falta o contato do diretor, não, mas tem o contato da instituição. E devolveram depois o processo porque havia irregularidade de alguns colegas, mas a maioria preenchiam todos os requisitos. O que nós tentamos argumentar, olha, credencia aqueles que pelo menos estão regulares. Como aconteceu em Inhambane, havia uns 3 ou 4 colegas que tinham apresentado documentação fora, que já estava expirado. O que aconteceu em Inhambane, o STAI provincial, Comissão Provincial de Eleições, deu ordens para se credenciar aqueles que estavam regulares. E os outros tinham que regularizar a situação. Mas na Zambésia não, devolveu-se todo o processo. E neste momento estamos nesta lenga-lenga, o processo já está no meio, passam mais ou menos quase um mês, ainda não temos processo todo de credenciação concluído. Então, este é o cenário que nós encontramos, mas também é um elemento fundamental que acho que vale a pena aqui trazer. Constatamos que os STAIs distritais são entidades extremamente poderosas quando comparadas com as comissões distritais de eleições. Neste momento, a Comissão Nacional de Eleições, por exemplo, e as comissões distritais de eleições provinciais não têm fundos para fiscalizar o processo que é deles mesmo. Não tem. Mas os STAIs estão todos eles operacionais com todos os meios possíveis. Em Ancoabe há um cenário em que o STAI negou de dar boleia aos membros da Comissão Distrital de Eleições. Eles disseram que não, vocês têm que ter meios próprios para fiscalizar o processo. Eles tinham uma Indra disponível ali, o STAI distrital tem uma Indra disponível, novo, mas não aceita ceder aquela viatura, pelo menos para as comissões distritais de eleições fiscalizar o processo deles, porque o processo, na verdade, da Comissão Nacional de Eleições, o STAI é um ramo operacional, mas o processo é da Comissão Nacional de Eleições, da Comissão Provincial de Eleições e comissões distritais de eleições. Este aqui é o cenário que nós encontramos nos 20 dias de observação eleitoral. Então, era isto que nós queríamos anunciar.
Você falou de 12% dos postos que não estão a funcionar. É um problema geral ou é um problema localizado em algumas províncias? Eu tinha referido que grande parte dos problemas verificam-se na zona centro e norte. A zona sul tem muito poucas avarias. Eu tinha falado de uma média de 2, 3 avarias. E também estou a falar de avarias, mas também estou a falar de problemas ou dificuldades com os painéis solares. Os painéis solares, o problema é geral. Temos grande parte dos casos de paragem do recenseamento no sul tem a ver com os painéis solares. Os painéis solares não tem nada a ver com as avarias, tem a ver com painéis solares que não estão a carregar, não estão a recarregar e o painel solar, quando não tem carga suficiente, não consegue alimentar o mobile e não consegue também automaticamente o mobile imprimir os cartões. Este é o problema, mas grande parte das avarias que são reportadas, centro não são todas as zonas onde há muitas avarias. Por exemplo, temos poucas avarias em Manica e Tete. Temos poucas avarias em Niassa, mas também não há muitas avarias em Cabo Delgado. Grande parte das províncias, as províncias com mais problemas de não funcionamento, geralmente por avarias e problemas de painéis solares, acontece muito na Zambésia, acontece muito em Sofala, acontece muito também em Nampula. Então, essas províncias são províncias problemáticas. Se nós contabilizarmos as avarias e os problemas com corrente elétrica, em média, em Nampula são mais ou menos 10 avarias. 10 avarias. Bem, o número é grande, não é grande, mas o normal seria não haver avaria. Mas se nós formos a comparar com as eleições autárquicas, podemos dizer que o processo melhorou muito a nível das avarias. Há poucas avarias, há poucos problemas comparativamente àquilo que acontecia nas eleições autárquicas. Houve uma grande melhoria neste momento, neste processo eleitoral, do que nas eleições autárquicas passadas. Bom dia, Manica TPP. O Bunda avançou alguns dados aqui. Falou de denunciou cargos de oposição, disse também que você está a ser marcado por fraca participação de fiscais por parte da oposição. Gostou de perceber com este cenário o que é que se pode esperar de resultados em que este licenciamento eleitoral pode dar logo depois do seu fim e até que ponto as barreiras poderão condicionar aquilo que é o exercício cívico dos cidadãos no âmbito eleitoral como este? Bem, é difícil prever o que pode vir a acontecer, mas o que acontece muitas vezes é que os partidos da oposição depois reclamam que houve manipulação dos processos eleitorais, sobretudo dos números. Mas esses mesmos partidos políticos não estão lá. Não estão lá. O MDM, a RNAM, se calhar os dois partidos juntos, se eles coordenassem, colocar pelo menos um fiscal, era possível, se calhar, suprir os problemas logísticos. Mas neste momento não existe isso. Então, há zonas em que não encontramos fiscais da oposição. Mas já o Partido Frelimo, claro, tem uma capacidade financeira, controla o Estado, controla o setor empresariado nacional. É normal ter um nível de pujança financeira maior. Tem os seus fiscais lá presentes. E é preciso perceber também, e se calhar anotar, que
Se calhar o Partido Frelimo nem precisava de muitos fiscais. Por quê? Por grande parte dos recrutamentos das pessoas, dos brigadistas. Esta é uma constatação que nós notamos. Grande parte dos brigadistas são jovens, a maior parte deles pertencentes ao JM. Então, já não precisava de muitos fiscais. Quem precisa de fiscal é quem não está lá, que é a oposição. Os partidos pequenos, nem sequer um deles. Não encontramos nenhuma mesa. Então, não podemos dizer o que pode vir a acontecer, mas para o bem da transparência e para também a redução das reclamações, era bom que os partidos políticos estivessem lá presentes. A sociedade civil também estivesse lá presente, a fiscalizar, mas parece que todos estão mais preocupados em fiscalizar o processo da votação, que é o processo... É problemático, sim, mas os processos eleitorais em Moçambique são ganhas no processo de recenseamento eleitoral. Qual é a relação que estabelece entre as avarias que fez referência e o cumprimento das metas, olhando para os números avançados neste momento, e se têm condições de avançar? Bem, há duas coisas aqui. Se nós olharmos para as zonas municipalizadas, praticamente as mesas estão vazias, não há eleitores. Em todo o país. Salvo um e outro caso, por exemplo, em Quilimane, há uma mesa exídua que tem registrado ainda muita gente a recensear. Temos, por exemplo, algumas escolas em Nacala que há ainda muita gente a recensear, mas grande parte das zonas municipalizadas, incluindo a cidade da Beira, as mesas estão às moscas. Há zonas em que por dia não se registram 10 pessoas. Há mesas que não se registram 5 pessoas cá no sul. Então, o que estamos a ver é que nas zonas não municipalizadas, já não há, em grande parte das zonas, em grande parte das mesas ou dos postos, já não há pessoas a recensear. Mas nas zonas não municipalizadas, distritos não municipalizados, temos ainda muita gente a ir às mesas ou aos postos de recenseamento. Mas há zonas em que houve muita aderência, ou muita adesão nos primeiros dias. Houve muita adesão nos primeiros dias, mas esta adesão tende a reduzir. Mas também é preciso percebermos que nas zonas, em muitos distritos, as pessoas priorizam a machamba. E a época chuvosa começou muito tarde e justamente no período em que o recenseamento está a acontecer. As pessoas podem não afluir neste momento justamente porque a prioridade é ir à sua produção e depois aqui há de ir ao recenseamento. Podemos prever que nos próximos dias os postos das zonas não autarcizadas voltem a ter maior número, mas há muitas zonas em que o recenseamento está a decorrer muito bem e há muita adesão dos eleitores e já foram registrados números significativos, o que significa que o STAI neste momento podia, aliás a Comissão Nacional de Eleições podia se calhar recomendar o STAI no sentido de tirar algumas brigadas que neste momento não tem ninguém para as zonas onde é necessário, sobretudo as zonas rurais. Seria muito útil, se calhar, tirar alguns postos das cidades onde já ninguém está a registrar-se para as zonas rurais onde há necessidade. Aí sim pode haver problemas de incumprimento caso as pessoas vão à última hora. Em relação ao Metuge em Cabo Delgado, qual é o ponto de situação? Já que até agora foi comprovado que ainda não há nenhum posto de licenciamento lá. Não, em Metuge existe posto de recenseamento. Em Metuge existe posto de recenseamento
O que tem havido é que há distâncias às vezes, e às vezes os problemas de avarias fazem com que algumas pessoas que deviam ser, quer dizer, deixam de se recensear num posto e deslocam-se para uma outra zona um pouco mais distante, onde há um posto de recenseamento. Houve início tardio, houve instalação tardia em alguns postos, mas em muitos há posto de recenseamento. Onde não há posto de recenseamento até aqui é em Kisanga. Kisanga aqui é onde até aqui os nossos correspondentes não registraram nenhuma brigada instalada. Ok, acho que é tudo e muito obrigado.